Então, para mim, a princípio, dois pontos principais, né, que eu tinha em questão era contar ou não contar. Então, isso de imediato eu sanei, que eu contaria de alguma maneira desde o início. E o outro seria como é que eu ia lidar, né, com a questão dela querer saber sobre os pais biológicos, sobre a família biológica. Porque eu ouvindo essas pessoas que eram adotadas, todos me contaram versões diferentes sobre a experiência da família biológica. Teve os que em nenhum momento quiseram, questionaram ou sentiram vontade de procurar saber, de querer saber. Era indiferente para eles a respeito da família biológica. Outros tinham curiosidade, mas nunca tiveram coragem de procurar. Outros tiveram coragem, procuraram e não fez diferença nenhuma na vida da pessoa. Outros já fez diferença para eles, conseguiram até ter uma certa relação com a família biológica e tudo. E aí vem a questão que é muito delicada, né? Para o filho que é biológico, ou melhor, para o filho que é adotivo. Porque muitas vezes ele tem a vontade de procurar e ele tem medo de procurar, ele tem medo de expor que tem essa vontade, com medo da família adotiva criticar, julgar, achar que é ingrato por procurar a família biológica, mas eu vejo que o adotar, pelo menos aqui em casa, né, existem lacunas, existem questionamentos que a pessoa quer saber o que houve, se perguntar, tem questões que quer saber o porquê, o verdadeiro porquê que a mãe não pôde ficar ou não tinha alguém da família para ficar, qual era a verdadeira situação da família, né? E o medo de desagradar principalmente a sua mãe adotiva. Então, muitos não procuram porque eles se sentem em dívida com essa mãe, com essa família que o adotou. Então, acha que vai magoar, acha que eles vão ficar tristes se um dia eles quiserem vir a procurar a sua família biológica. Uns realmente, verdadeiramente, não tem vontade realmente. E eles têm que fazer realmente o que está no coração de cada um, né? Mas aqui em casa eu sempre deixei Elisa muito à vontade a respeito disso, muito. Todos os dados que eu tinha a respeito da família biológica dela eu guardei para o dia que ela quisesse. Havia até mesmo uma carta que a mãe dela havia escrito no dia que a deixou. E eu guardei essa carta, que depois ela leu. Depois eu conto a história da carta. E eu sempre deixei Elisa muito, muito, muito à vontade, porque a relação que eu desenvolvi com a Elisa, de amor, de carinho, da maternidade em si, é indiferente ela saber ou não da família biológica dela. Isso ninguém vai tirar, nada vai tirar. Eu não tenho ciúme quanto a isso. Não, ciúme toda mãe tem, né? Mas o ciúme é podridão dos ossos. Então, o ciúme, o ciúme que machuca, que não cuida, esse não vale a pena. Mas um ciúme é saudável, por assim dizer. Quem não tem ciúme da sua cria, óbvio, né? Mas eu sempre deixei Elisa muito à vontade, verdadeiramente à vontade, a respeito que no dia que ela quisesse, o único pedido que eu pedi, o único pedido que eu fiz a ela, na realidade, foi que ela fizesse essa procura depois que ela tivesse maior de idade, para não acarretar situações na adolescência, né, que é já confuso. Então, eu falei que no dia que você tiver maior de idade, você faça o que tiver no seu coração e seja lá o que você decidir, eu vou te apoiar e eu quero estar junto de você. E com Elisa sempre foi desse jeito, né? A respeito desses questionamentos que vêm, que eles perguntam. E perguntam muito antes do que você pode imaginar. E aí eu estava preparada para esse dia, sempre me preparei para esse dia, né? Os questionamentos que eu sabia que ocorreriam e como eu ia lidar, como o meu coração verdadeiramente ia lidar com essa situação. Enfim, aí eu vou contando aos pouquinhos para vocês como é que foi o decorrer da Elisa no desenvolvimento dela, como é que ela soube, como é que ela lidou, com os preconceitos que algumas pessoas às vezes erroneamente questionam, falam coisas que desnecessárias, mas você tem que saber lidar porque a vida não é
Não é um morango, né? Mas enfim. Mas a princípio foi isso. Eu acho que tem muito mais, acho que dá um livro.